Olá a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos ilumine nesse estudo da graça, para que eu e você possamos crescer cada vez mais, amadurecer no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Como disse o apóstolo Pedro, crescei antes na graça e no conhecimento, até atingirmos a estatura de varão perfeito. Então, hoje nós vamos teologar, vamos conversar, vamos colocar aqui alguns textos que dividem opiniões, textos que já são levantados por alguns teólogos, né, nos seminários, nas escolas dominicais, nos cultos doutrinais das igrejas, são textos debatidos. Mas, na maioria esmagadora da religião evangélica, na teologia evangélica, esse texto fala de uma geração. E eu pergunto, que geração é esta que nunca chega? Uma geração que nunca chega. Então, nós vamos colocar aqui alguns termos, né? Alguns textos, algumas passagens, expressões nas Escrituras, para a gente poder ter uma ideia. Isso tudo no campo da teologia, ok? Para a gente ver se realmente, por que esta geração ainda não chegou. Há diversas especulações, pensamentos, pontos, e eu pelo menos já ouvi de tudo, né? E já ouvi falar também que esta geração é a geração que vai ver, né, a vinda de Jesus e vai passar pela grande tribulação e etc. e tal. Mas vamos ler o texto. Vamos ler. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Então, Jesus falando e Mateus escrevendo. Mateus escreveu isso aí. Ok. Eu lhes asseguro que não passará esta geração. Até tem um estudo sobre isso, mas esse estudo agora é um pouquinho mais apurado, vamos dizer assim, mais recheado de algumas observações. Então, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. A pergunta é: que geração é esta que nunca chegou? Jesus, quando falou isso, ele estava praticamente com 30 anos de idade. Seus discípulos ali presentes, ele está falando da queda do templo, da destruição do templo, né? E uma série de coisas que ele fala, né, da escatologia de Mateus 24, até a sua vinda, né, e a manifestação do seu reino completo. O domínio de Deus, o reino de Cristo, né, ser manifestado entre os homens, o reino espiritual. Então a vinda de Jesus também estava aí, né? Versículos antes, versículo 29, ele fala da vinda dele. E a questão é: que geração é esta que nunca chega? Ok? Passa uma geração, passa outra, vem diversas enfermidades, terremotos, doenças, pandemias, como a que nós estamos passando agora, o coronavírus. E Jesus não vem. Jesus não veio em nenhuma delas. E não foi também nenhuma dessas gerações que
antecedeu essa nossa geração. Alguns estudiosos dizem que a geração era uma geração de 70 anos, outra uma geração de 40 anos, que para mim, do melhor entendimento, seria uma geração de 40 anos. Tudo bem. Então, mas antes de entrarmos neste assunto, eu também, veja que também está lá, esse texto também está em Marcos 13, Marcos, capítulo de número 13, só para a gente ver realmente que Marcos também narrou isso aqui. Marcos escreveu a expressão de Cristo quando diz: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Marcos 13, 30. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Lucas escreve a expressão de Cristo. Lucas, capítulo de número 21, né? E o versículo de número 32. Lucas 21, versículo 32. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Bom, esta geração, né, não chegou ainda, esta geração, por que não chegou ainda para o sistema religioso? Porque Jesus ainda não veio para o sistema. Porque não houve ainda a grande tribulação. Então, para o sistema religioso, é necessário que aconteça a grande tribulação. Então, quando acontecer a grande tribulação, eles irão dizer: é esta geração. Quando todo olho verá, é outro tema para a gente. Mas quando acontecer, quando houver o sinal, né, e tiver uma visão de um homem descendo nas nuvens, aí vão dizer: olha lá, o Filho do Homem está vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Este é o sinal. Esta é a geração. Muito bem. Mas será que esta geração já não viu os últimos dias? Será que a geração que Jesus falou já não teve, não passou pela grande tribulação? Será que Jesus não veio para aquela geração ao qual ele se identificou? Não passará esta geração? Nós sabemos que para a palavra, o termo geração, né, é usado no grego geneá. Isso aí já tira a força de uma geração futura. Já tira a força de uma geração futura. Por quê? Porque geneá é uma geração de contemporâneos. É uma geração de pessoas que nasceram e viveram, né, na mesma época. Então é essa geração a qual Jesus estava se referindo. Mas tudo bem, vamos pensar, vamos achar de conta que não é a geração geneá, é uma geração para os anos infinitos, para um período de ano que nunca chega, né? Um ano além, um ano do além. Tudo bem. Então, antes de comentar e rechear este assunto, que é tão polêmico, né, nas igrejas,
antes de entrar mesmo no tema, eu quero falar de alguns advérbios. Advérbios. Os advérbios, eles qualificam e modificam os verbos. Ele dá noção temporal, ele identifica o período de tempo. Isso é importante, né? Na língua portuguesa, isso é muito importante. Muito bem. Eles podem ser qualificados como advérbios de lugar, advérbio de tempo, advérbio de modo, advérbio de negação, advérbio de intensidade, advérbio de afirmação, advérbio de dúvida. Ok? Então, esses são alguns advérbios. Os advérbios estão presentes também na Bíblia. E eu quero destacar um advérbio de tempo que está na Bíblia. Por quê? Nós vamos destacar este advérbio de tempo nas Escrituras. Então, este advérbio, ele vai nos dar outro entendimento, outra compreensão desse texto aí. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Você vai entender isto aí? Então, os advérbios, certo? Ele vai modificar. Os advérbios, eles qualificam e modificam os verbos. Vamos lá. Presta atenção nisso aqui, que é muito importante. Então, alguns advérbios de tempo. Os advérbios de tempo são antes, depois, hoje, ontem, amanhã, sempre, nunca, cedo, tarde, já, afinal, logo, agora, enfim, ainda, breve. É um advérbio de tempo, breve. Outrora, imediatamente, também é um advérbio de tempo. Antigamente, provisoriamente e próximo. Próximo é um advérbio de tempo. Os advérbios de tempo são aqueles que transmitem informações temporais. Temporais. Fornecem dados que permitem responder à pergunta: quando ocorreu? Quando decorreu? Ou quando decorrerá? Então, os advérbios, né, eles vão nos fornecer informações, né? Vão nos fornecer dados que permitem responder esta pergunta. Quando ocorreu esta geração? Os acontecimentos. Quando decorreu os acontecimentos? Quando isto ocorreu? Então, os advérbios, ou o advérbio, ele vai nos trazer luz a respeito deste importante assunto, certo? Nós vamos agora entrar em alguns textos. Vamos ver alguns textos que vai nos trazer luz para compreender esta geração. Então, os textos que vamos analisar são Mateus 24, vamos ver. Nós vamos aqui sem pressa nenhuma. Mateus, capítulo de número 24. Mateus 24 e o versículo de número 32. Mateus 24, 32. Diz assim: aprendam a lição, Jesus falando. Aprendam a lição.
A lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. O advérbio de tempo próximo. Próximo. Eu pergunto para você. Olhe que este advérbio de tempo próximo, ele já está nos dando uma ideia de que não é muito distante. Já nos está trazendo luz que é próximo, né? Ou não é assim? Ou você entende diferente? Você entende que próximo, quando Jesus estava falando, Jesus se equivocou. Ou Mateus escreveu errado, que Marcos copiou de Mateus errado, que Lucas copiou de Marcos também errado. Não é próximo, esta palavra não é próximo. Mas tudo bem. Vamos analisar Marcos 13. Vamos para Marcos. Marcos 13 e o versículo de número 28. Marcos 13, 28. Marcos vai escrever a mesma coisa. E ele diz: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Próximo. O verão está próximo. Né? Então era mais ou menos aí, meio do ano, meado do ano. Era o meio do ano. É como nos dias de hoje, no nosso país, no Brasil. No Brasil, sabemos que o inverno é praticamente junho, julho. Né? Junho, julho está começando o nosso inverno, período de chuva, de frio, né? Maio, junho, julho, agosto. Mas, se dissermos o verão está próximo, é muito longe? É não. Porque 5, 6 meses depois chega o verão. Não é verdade? Então não é muito distante. Ok? Próximo é próximo. Não é uma coisa que vai nos fazer esperar muitos e muitos anos. Mas são alguns meses, é um tempinho, vamos dizer assim. Lucas 21, e o versículo de número Lucas 21 e o versículo de número 13. Não, Lucas 21, 30. Lucas 21, 30. Lucas 21, deixa eu colocar aqui. Lucas 21 e o versículo de número 30. Vamos entendendo devagarinho e Deus vai abrir o seu entendimento em nome de Jesus. Lucas 21, 30. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. É logo ali. Próximo, é perto. Não é distante. Ninguém vai morrer de canseira saber que o verão está próximo. Está perto. Outro texto, né, para próximo está lá em Apocalipse. Apocalipse de número 1. Apocalipse 1 e o versículo de número 3. Apocalipse 1, 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Próximo também é usado aqui o mesmo termo, mesma palavra que Mateus, Marcos, Lucas usaram, também João usa aqui no livro do Apocalipse, capítulo 3. O tempo está próximo, ok? Tudo bem. Também
no Apocalipse, capítulo de número 22 e o versículo de número 10. 22, 10. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Por enquanto, nós estamos usando aqui o termo no português. Estamos lendo no nosso português. João capítulo 2. Se eu disser para você que esse tempo aqui, como é um livro do Apocalipse, né, e Mateus, Marcos e Lucas, da escatologia de Jesus, de que Jesus falou ali da grande tribulação e da sua vinda. Então esse próximo não é próximo, é um próximo muito distante, não é isso? É um próximo que não é próximo, é distante demais. Para os anos 70, quando Jesus falou isso, para 2021 anos, é muito distante, não é próximo. Passou de ser próximo, deveria ser outro termo. O apóstolo Pedro, ele quase acertou o próximo, quando ele disse que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Só que ele não estava se referindo à vinda de Jesus, né? Ali é outra coisa que nós vamos chegar. Porque se ele estivesse falando, ele teria acertado. Ele poderia dizer, um dia como o Senhor é como 2000 anos, ou 3000 anos. E 3000 anos como o Senhor seria como um dia, ok? Mas vamos deixar Pedro um pouquinho de lado e vamos focar aqui no próximo de Apocalipse 22, 10. Então me diz, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Mais uma vez aparece aqui o termo próximo, o advérbio, né, de tempo próximo. Bom, então aqui não é próximo, até aqui não é próximo para alguns anos mais na frente, poucos anos mais na frente, mas é um próximo para 2000, 2500, 3000 anos. Amém? Vamos pensar que seja assim. Vamos pensar. Agora, esse mesmo próximo aqui, ele também está, essa mesma palavrinha, este mesmo termo próximo, está lá no Evangelho, no livro histórico de João, capítulo de número 2 e o versículo de número 13. Livro histórico de João, capítulo 2, versículo 13. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, lembra? Ceia, Páscoa judaica. Jesus subiu a Jerusalém, quando já estava chegando, próximo. Aqui é o mesmo termo usado para Mateus 24, 32, Marcos 13, 28, Lucas 21, 13, para a grande tribulação, para a vinda de Jesus. É o mesmo quando já estava chegando, estava bem próximo à Páscoa. Aqui é próximo, aqui o sistema religioso aceita que é próximo mesmo, mas lá não. Lá é lá para os finados dos 3000 anos, se é que chegará lá. Tudo bem. João 2,13 também está próximo. João, ainda no livro histórico de João, capítulo 6, e o versículo de número 6, 4. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Estava próxima. Mais uma vez aparece o advérbio de tempo próximo. Ok? Vá aguardando aí, vá juntando. Próximo. Aqui também, aqui para o sistema religioso é próximo mesmo.
A festa judaica era logo ali, o entendimento dele era logo ali. Mas de Mateus, Marcos e Lucas sobre a grande tribulação e a vinda de Jesus, não é próximo. É outro nome, é outro termo, menos próximo. Ou é um próximo gigantesco, né? De dias, de meses, de anos longos. E nunca chega a esta geração. Nunca chegou até hoje. Muito bem. Capítulo 11, ainda. Capítulo 11, ainda do livro histórico de João. E o versículo de número 55. Capítulo 11 e o versículo 55. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Ao se aproximar, próximo à Páscoa. Aqui a religião, eles aceitam que era próximo mesmo, mas lá não. Nem no Apocalipse não, mas aqui estava próximo. Está entendendo como funciona o sistema religioso? Aqui era próximo. Se for para teologia, se for para qualquer estudo bíblico, aqui é próximo mesmo. Eles vão dizer que essa próximo, faltava alguns dias, alguns meses, né? Ou algumas horas. Mas no livro do Apocalipse e de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipse 1:3, Apocalipse 22:10, não é próximo não. Não faltava nada, não estava nada perto, estava muito distante. Esse é o sistema, né, doutrinal, religioso, evangélico. Mas tudo bem, vamos para outro texto. Ainda no capítulo 11 do livro histórico de João, capítulo 7, perdão, capítulo 11 a gente já leu, vamos capítulo 7 e o versículo de número 2. Mas, ao aproximar a festa judaica dos tabernáculos, ao aproximar o quê? A festa judaica. Então, estava próxima a festa. Aqui, a teologia evangélica, assina embaixo, próximo aqui, era alguns dias, alguns meses. Nada mais disso. Mas não aceitam, não afirmam, porque esconde, não sei. Mas é o mesmo próximo, é o mesmo advérbio, é o mesmo termo. A gente vai ver daqui a pouco, certo? Próximo aqui é que estava próximo mesmo, estava perto. É logo. Então, tudo bem. Agora, esse próximo aqui, ao se aproximar, o próximo de Mateus, de Marcos, de Lucas, todos os próximos que nós vimos, é o mesmo termo que Lucas falou. Lucas, capítulo de número 21 e o versículo de número 31. Olha o que é que diz Lucas 21, 31. Aqui não é próximo. Esse próximo aqui tem um arrumadinho, tem um ajeitadinho, né? Tem um escondidinho, né? Eles deram um jeito na teologia evangélica, cristã, na religião, nos termos, esticaram daqui, puxaram dali, mas esse próximo não é próximo. Eu garanto a você que não é o próximo. Vamos ler. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Quando vocês virem estas coisas. Que coisa? Aquelas coisas que ele falou, né? A invasão do exército romano, filiado ali a algumas nações vizinhas de Israel, quando invadiu, cercou, né, Jerusalém, e foram mais de 1 milhão de judeus mortos, né? Mas eles não viram isso. A teologia evangélica diz que isso aqui vai acontecer ainda, porque não é próximo. Mas o termo é próximo. Está próximo. Todas as coisas e próximo o reino, né?
de Deus, ok? Muito bem. Em todos os textos aparece o advérbio de tempo próximo. Todos esses textos que nós citamos até agora, até aqui, até Lucas 21, 31, aparece o advérbio de tempo próximo. E a pergunta que eu faço a você, você que está aí de plantão, você que vai assistir, você que vai ver, você que vai escrever aí embaixo, você que está aqui agora, tá ligadinho aí no estudo. A pergunta que eu faço a você é: por que algumas passagens usa o advérbio próximo, ensina que o advérbio próximo no meio religioso, porque o meio religioso evangélico ensina e usa o advérbio de tempo próximo como próximo, perto, logo, daqui a pouco. Você está entendendo? Então, por que o sistema religioso evangélico usa doutrinal, usa o advérbio de tempo próximo, como esse que está aqui, para daqui a pouco, para logo, e eu vou confirmar com você. Por exemplo, esse mesmo próximo aqui, anote aí, esse mesmo próximo aqui, e aqui em João, eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando para você, mas se não tiver os olhos iluminados, não vai entender. João capítulo de número 2 e o versículo de número 13. Olha só. Quando já estava chegando a Páscoa, Jesus subiu a Jerusalém. Estava chegando. Ou seja, a Páscoa estava próxima. Logo aqui, alguns dias. Próximo aqui, eles aceitam o sistema doutrinal religioso evangélico, aceita que este próximo aqui, que é o mesmo próximo que a gente leu de Lucas 21, 31, o reino de Deus está próximo. É o mesmo termo extraído do grego. O mesmo termo extraído do grego, próximo. Então, essa Páscoa estava próxima para o sistema religioso evangélico? Sim. Agora, próximo para o reino de Deus? Não. Essa é a questão. Você está entendendo como funciona o sistema religioso? O poder de manipular, de driblar, né? A mente funciona dessa forma. Mas a graça de Cristo, né? Por intermédio do Espírito de Cristo, e que nos leva a um estudo apurado, faz com que você possa enxergar a verdade e aceitá-la, que é principalmente. Então, a pergunta que eu fiz por que as passagens que eu uso o advérbio próximo é usada e ensinado no meio religioso como próximo, de daqui a pouco, de logo, João 2,13, João 6, olha só também, João capítulo 6, né? E o versículo de número 4, João capítulo 6 e o versículo 4, que diz: estava próxima a festa judaica da Páscoa. É o mesmo termo do Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 3, capítulo de número 22, versículo 10. Estava próximo. Então, estava próximo à festa judaica da Páscoa. É o mesmo termo usado no Apocalipse e o reino de Deus estava próximo. O mesmo termo. Mas aqui o próximo aqui, né, para o sistema religioso evangélico, é próximo mesmo. O outro não é. Ok? Entenda como funciona. Capítulo 11. Aonde está o erro? Capítulo 11 do livro de João, capítulo 11,
e o versículo de número 55. Aquele textinho que a gente leu, certo? Que faz toda a diferença. 55. Ao se aproximar a Páscoa judaica, ao se aproximar, estava próxima a Páscoa judaica. Logo, aqui é questão de dias, né? Questão de dias, a Páscoa. Mas o próximo do Apocalipse, não, aqui não. E capítulo 7, ainda, no livro histórico de João, capítulo 7 e o versículo de número 2. Ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos. Aí, meu querido e amado irmão em Cristo Jesus, onde está o erro doutrinal? No sistema religioso ou na Bíblia? A Bíblia errou em falar de próximo e estava próximo mesmo? Jesus errou? Jesus se atrapalhou na hora de falar ali o grego e eles escreveram ali? Ou os discípulos erraram quando foram escrever? Tanto Mateus, Marcos e Lucas erraram. Próximo. Muito bem. Como questão de dias, meses ou alguns anos, esse próximo aqui, né, para próximo de João, capítulo 2, era questão de dias, João capítulo 6, questão de dias, João capítulo 11, capítulo 7, que está aqui, versículo 2, era questão de dias, esta festa da Páscoa. O mesmo advérbio próximo, vou voltar aqui agora para Lucas, aqui era questão de estar, aqui estava muito próximo, muito perto. Lucas, capítulo de número 21, para a gente ficar bem a par do assunto. E o versículo de número 31. Ele diz, assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. É o mesmo advérbio de João, capítulo de número 7, versículo 2, da festa judaica. Só que aqui não era questão de dias, nem de meses, mas de alguns anos, ou poucos anos mais na frente. Não um negócio para 2000 anos. Esse próximo aqui não é um próximo para 500 anos, 100 anos, 1000 anos, 1500 anos, 2000 anos. Não era para isso, esse exagero de anos. Ok? Então, o sistema religioso doutrinal ensina que é para tempos muito distantes, longínquo, tempo indeterminado, porque não sabem. Tipo, 2000 anos, 3000 anos, mais de 3000 anos e etc. Mateus 24, 38. Esse aqui também é Lucas 21, 31. Mateus 24, 32. Marcos 13, 28. Apocalipse 1, 3. Apocalipse 22, 10. Lucas 21, 30 e 31, que é o texto que nós estamos vendo aqui. Ok? Então, este próximo, a teologia, o sistema religioso teológico evangélico, jogou esse próximo para um tempo infinito. E também jogando esse tempo para um ano, um período de ano, de uma infinidade que ninguém sabe, certo? Joga também a geração. A geração acompanhou esse tempo. Ou seja, tanto esta geração como o tempo foram lançados para um tempo indeterminado. Um tempo que ninguém conhece. Um tempo que ninguém vai ver. Por quê? Porque esse tempo a geração viu. A geração ali era Geneá, geração de contemporâneos, da mesma era, da mesma época, que viram os mesmos acontecimentos. Ok? Muito bem. Agora, para complicar
eu voltar aqui. Para complicar mais ainda o sistema religioso, o grego apresenta o seguinte termo para próximo. Todos os textos que eu citei, até mesmo João 2:3, João 6:4, João 11:5 e esse João 7:2, né? E Mateus 24:32, Marcos 13:28 e Lucas 21, que o reino de Deus está próximo. Esse próximo aí que você está vendo na telona, vamos ler? Assim também, quando virem todas estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Próximo mesmo. Próximo. Então, agora vamos complicar um pouquinho o sistema. O sistema religioso evangélico. Eles dizem que esse próximo aqui, o reino de Deus, seria no período da grande tribulação, que não aconteceu, na vinda de Jesus em juízo, que não aconteceu, né? E outras coisas que não aconteceram. E por isso eles pegaram este próximo e aquela geração e lançou para um tempo infinito, né? Que nunca chega. Muito bem. Então, para complicar o sistema religioso, o que é que o grego apresenta para próximo? Certo? Todos esses termos para próximo. Então, vamos começar aqui. Saibam que o reino de Deus está próximo. Então, para esse advérbio de tempo, lembra? Para esse advérbio de tempo, próximo, certo? É usado o termo grego enguis. Enguis. É usado o termo grego enguis para próximo. Próximo. Deixa eu lhe mostrar uma coisa. É lógico que a gente não fala por falar. Você tem que pelo menos pesquisar, estudar um pouco, para não falar palavras soltas, né? Falar por falar, ou porque foi no Google. Não. Você tem que ter a sua experiência. Você mesmo tem que provar e examinar as escrituras, porque é uma ordem de Jesus. Examinai as escrituras. Então, como é que a gente chega a este termo? Né? Você tem que pesquisar um pouquinho de português, um pouquinho do grego, e a gente vai se esforçando e vai aprendendo, ok? Então, eu tenho aqui alguns livrinhos que me ajudou muito, que me ajuda. Continua me ajudando. Então, quem conhece, quem estuda grego, quem é professor de grego, quem estuda um pouquinho de grego, quem é aluno, sabe. É esse aqui. É o Zoe, o Lex do Novo Testamento. Novo Testamento, né? F. Wilbur e Frederic Dunker. Frederic W. Dunker. Está aqui, este aqui. Então, para não ficar só neste, eu também tenho outro, e é este aqui. Lex Analítico. O Lex Analítico do Novo Testamento, de William D. Munsey. Muito bom, muito bom. É recomendado também por, eu já vi aí, alguns professores de teologia, ok? Também tenho esse aqui. Muito bom também, certo? Lex grego do Novo Testamento, da CPAD, de Edward Robson. Muito bom, por sinal, eu recomendo. Muito bom. Muito bom. Também tenho este. Este aqui. Está aqui. Muito bom também. É o Lex grego-português do Novo Testamento, baseado em domínios semânticos. Muito, muito, muito bom. Da Sociedade Bíblica do Brasil. Certo? E também tem outros, mas vou parar aqui. Eu tenho esse aqui também. Esse daqui, Flávio José, um dos maiores historiador, pesquisador, ele mesmo provou
teve a sua experiência dentro do povo judeu e viu a queda do templo, fez a história, escreveu e está aqui, ó. História dos Hebreus, Flávio José. Ele conta o que ele viu, o testemunho dele é verdadeiro, respeitado por muitos historiadores e pesquisadores dos dias atuais. Esse aqui é respeitado e ele é citado e eu recomendo você comprar, estudar, mas não basta só ter na sua biblioteca, não. Você tem que ler, tem que pesquisar um pouquinho de cada, ok? Flávio José, esse camarada aqui é bom. Então, voltando ao nosso assunto, sobre o próximo. O próximo. Muito bem. Então, o termo usado para próximo é enguis. Enguis. E o que significa enguis do grego para o português? Enguis não é usado para longos dias de um tempo distante. Não é usado dessa forma, enguis. Quando tem próximo, está lá o termo enguis, e esse enguis, ele é usado em todos os termos, principalmente aqui. Aqui está aí, ó. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está enguis. Próximo. Próximo, ok? Então, enguis não é usado para longos dias ou um tempo distante. Mateus 26, vamos ver o que é que significa enguis. Mateus, capítulo de número, vai devagar, a gente tem tempo. Mateus, capítulo de número 26 e o versículo de número 18. Mateus 26, 18. Olha só. Ele respondeu dizendo, Jesus respondendo, que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Próximo é enguis. Enguis, próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Enguis, estava próximo, perto, daqui a pouco, ok? O meu tempo está enguis, está próximo. Então, se aqui é próximo para daqui a pouco, não é 2000 anos. Imagina Jesus dizendo, o meu tempo está próximo. Daqui a 2000 anos, Jesus foi celebrar essa Páscoa. E o que é que você me diz de Lucas 21, 31? O reino de Deus está próximo. É enguis. Mas vamos para outro texto. Lucas 19. Vamos para Lucas, capítulo de número 19 e o versículo de número 11. Lucas 19, 11. Vamos lá. Estando eles a ouvir, Lucas 19, 11. Estando eles a ouvir, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele estava perto, enguis. Perto é enguis de Jerusalém, próximo. Não estava muito distante, estava perto, estava próximo, ok? Então, ele estava perto de Jerusalém, estava próximo ali, alguns metros ou alguns quilômetros de Jerusalém. Mas vamos, João 3, 23, livro histórico de João 3 e o versículo de número João 3, 23, que diz, João também estava batizando em Enom, perto de Salim,
porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. João também estava batizando em Edom, perto de Salim. Em Guis, perto, próximo de Salim, né? Alguns quilômetros, mas era próximo, era perto, não era 2.000 quilômetros, 2.022 quilômetros. Não é isso que o texto quer dizer. Em Guis é perto, é próximo, não muito distante. Vamos a outro texto. Vamos reforçar. Capítulo 19 do mesmo livro histórico de João, capítulo 19, e o versículo de número 38. 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. João 19, perdão, irmão, João 19, 42. 42. Aqui. Por ser o dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. O sepulcro ficava perto, em Guis, perto, próximo, alguns metros, né? Alguns passos, bem ali, logo ali, perto, em Guis. Então, Atos capítulo 9, versículo 38. Atos 9, 38. Atos 9, versículo 38. 38. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Lida ficava perto, próximo, em Guis, logo ali. Irmãos, entenda, é o mesmo advérbio de tempo, em Guis, usado no grego, no original grego, vamos dizer assim, para demonstrar que esse tempo não é um tempo longínquo, não é um tempo muito distante, mas é próximo, estava perto. Os acontecimentos estavam estourando já, estavam às portas, em Guis, é isso, ok? Então, podemos ver outros textos aqui, eu vou passar para você, Romanos 10, 8 e Efésios 2, 13 e 17, Filipenses 4, 5. Ok. Agora deixa eu falar com você. Deixa eu voltar lá para Lucas. Lucas, que é um texto muito forte. Lucas, capítulo 21. Lucas 21 e o versículo de número... Lucas 21 e o versículo de número 31. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Em Guis, está perto, está às portas, vai acontecer, é logo, não vai demorar 2000 anos. Em Guis quer dizer isto.
Vamos aprender, ok? Muito bem. Se entendemos que o termo próximo, se liga aí, se entendemos que o termo próximo, usado por Mateus, Marcos e Lucas, está aí, reino de Deus está próximo, significava longos dias, 2.000 anos, 3.000 anos, mas questão de meses. Entenda isso. Se entendemos que o termo próximo, usado por Mateus, Marcos, Lucas e João, não significava longos dias, como a teologia evangélica, né? A doutrina que nós aprendemos no sistema religioso, que próximo é para um tempo indeterminado, num futuro incerto. Esse seria a expressão correta. Mas, se nós aprendermos que não significa longos dias para próximo, enguis no grego, o grego que diz, o grego é que vai ditar, certo? O grego é que dita a regra. Aqui agora é grego. O grego é que vai ditar a regra. Então, assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Próximo aqui é enguis. Logo ali. As portas estão se abrindo. Jesus está voltando. A grande tribulação está prestes a se estourar. Vai acontecer. Já estava acontecendo o princípio de dores. Eles já estavam passando o princípio de dores. Ok? Então, se a questão era questão de meses ou alguns anos próximos, por causa da geração de 40 anos. 40 anos não passará esta geração. Guineá está aqui. 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 Então, se esta geração Guineá, a não ser que os lexos, né? A não ser que os lexos mintam. Esses lexos aqui mintam. Que os dicionários mintam. Que Guineá não é geração de contemporâneo. Mas pelo menos todos que eu examinei, todos eles afirmam que Guineá é uma geração de contemporâneos, da mesma época. E é esta geração que Jesus falou. Então, este próximo é enguis, a não ser que os lexos mintam, que esses homens mintam. São doutores. Eu, pelo menos, estou confiando neles. São doutores de grego, de hebraico, de aramaico, né? Pós-doutorado. Não digo nem bacharelado, né? Que bacharelado também eu fiz, mas é raso, é rala, é baba rala, vamos dizer assim. Mas eles não. Confio neles, né? Num cidadão desse aqui e num cidadão desse. Confio nesses homens aqui. Então, se eles não erraram, enguis estava acontecendo. Era muito próximo, muito perto. A grande tribulação, os discípulos já estavam passando. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 8 e 9. Em Atos dos Apóstolos, né, estava havendo ali, se eu não me engano, no capítulo 13, né, estourou uma grande fome em toda a terra. Terra ali é Gues, terra de Jerusalém, não era o planeta. Em Apocalipse, quando fala Gues, terra, é Jerusalém. A teologia sistemática da religião evangélica, ela ocultou, ela não foi verdadeira, não foi justa. Por isso que ficou essa expectativa de 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos, e Jesus não vem. E nem acontece a grande tribulação. Mas, voltando para cá,
Tá gostoso o assunto, tá não? Voltando para cá. Então, se entendemos que o termo próximo, em guis, que está aí, o reino de Deus está próximo, em guis, usado por Mateus, Marcos e Lucas, não significava longos dias, ou seja, como ensina, né, a teologia religiosa cristã evangélica, né, longos dias como 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos, 10.000 anos, vai chegar a 2.000 anos e eles vão dizer, o tempo ninguém sabe. Aí vão dizer, mas está próximo. Aí 5.000 anos, o reino de Deus está próximo, Jesus está próximo, a geração está próxima. 10.000 anos, está todo mundo, já morreu a metade dos crentes. Ora, 10.000 anos. Daqui a 50 anos, 100 anos, morre a metade dos crentes e Jesus está próximo. E o reino de Deus está próximo. E a geração vai chegar e nunca chega, meu irmão e minha irmã. Muito bem. Mas o termo enguis, que era para horas, dias, meses ou um período de poucos anos mais na frente. Se você entende isso, anos próximos mais na frente, isto nos dá a entender que todos os sinais de Mateus 24, enguis, próximo, nos dá a entender que todos os sinais de Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, todos os sinais da escatologia que Jesus ali estava revelando aos seus discípulos para aquela geração, todos os sinais aconteceram. Todos os sinais aconteceram. Vamos aqui, Mateus 24. Mateus capítulo de número 24. Vamos ver aqui. Mateus capítulo de número 24 e o versículo de número 34. Vamos voltar para a geração. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. E lá em Lucas 21 e o versículo 31, o reino de Deus está próximo. Agora junte geração com próximo. Geração aqui é geneá. Geneá no grego. Geneá é o quê? Geração de contemporâneos. Seus amigos que participaram da mesma época, dos mesmos eventos, da mesma época, que estavam ali ouvindo, vendo, participaram com Jesus. Isto é geneá. Esta é a geração que Jesus falou. Você junta esta geração com o próximo. Próximo é enguis, é que está bem próximo, que vai acontecer, que está estourando, que é logo, que é depressa. Olha as coisas juntando. Olha onde é que nós estamos chegando. Ou seja, o império religioso, ele está desmoronando. Você está entendendo como as coisas funcionam? É a verdade, e é desse jeito. Geração, geneá, próximo, enguis, geneá, contemporâneos. Era aquela geração dos discípulos. Enguis é que está bem pertinho. Estava bem pertinho. Não para nós, mas para eles. Marcos, né? Aqui também em Marcos 13. Marcos 13 e o versículo de número 30. Marcos 13, 30. Olha a segurança de Jesus para os discípulos. Eu lhes asseguro, eu estou afirmando, creiam na minha palavra, Jesus estava dizendo,
Eu não estou jogando conversa fora, nem fiada. Creio no que eu estou dizendo. Não passará esta guerrear até que todas estas coisas aconteçam. Aleluia. Não passará a geração de vocês, sem que todas estas coisas aconteçam. Que todas estas coisas? A grande tribulação e a vinda do Filho do Homem em juízo no ano 70. Muito bem. Então, Lucas, capítulo 21, isso não é para quem crê, mas isso é para quem aceita as Escrituras. Não é questão de fé, é questão de conhecimento, é questão de verdade, é questão de leitura, de Escrituras. Fé é para vir acontecer milagres. É questão de aceitar o que está escrito, ok? Lucas, capítulo de número 21. Lucas 21. Lucas 21. E o versículo de número 32. Lucas 21, 32. Vamos logo aqui o 31. Assim também, quando virem estas coisas, a grande tribulação, os acontecimentos, que este homem aqui, este cidadão, certo? Ele presenciou, ele foi testemunha presencial, ele estava presente no período da grande tribulação, na invasão, né, ao templo de Jerusalém. Ele viu o templo cair. Este homem, Flávio Joséfo, esse historiador, ele presenciou, ele é testemunha ocular de que a grande tribulação aconteceu, de que sinais, né, sinais estrondosos aconteceram, né, a partir do ano 67, 68, e o clímax, né, o potencial da destruição, a invasão aconteceu em 70 depois de Cristo. Flávio José, compre este livro, vá ler. Agora, ele tem poucas folhas, tem quase 2.000 folhas. Deixa eu conferir aqui, para eu não falar besteira. Ele tem exatamente 1.568 folhinhas para você estudar a história dos hebreus. Então, você junta Guineá, não passará esta geração, Guineá, com o reino está próximo, aí você já tem uma luz, já está definindo que você não vai confiar no sistema religioso doutrinal, no sistema religioso evangélico que os pastores ensinam de púlpito. Não vai confiar, ok? Então, a gente pode também ver outra coisa aqui muito importante sobre esta geração. E o que é que nós vamos ver aqui? Que Mateus, Marcos, Lucas usam o termo grego geneá para geração. Geneá, eu já falei isso no vídeo anterior. Você vai lá, dá uma pesquisada lá e confirma lá. Eu já falei sobre esse termo geneá, o que é que ele significa. Então, geneá, nesse contexto, não está se referindo a uma era. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E aqui assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Enguiz, é logo ali. Não é 2.000 anos, nem 100 anos, nem 500 anos, nem 2020 anos, nem no futuro incerto. Jesus disse, o dia e hora vocês não sabem, mas ele disse o tempo. O tempo, a estação do tempo, ele disse que era próximo.
Ele disse que aconteceria isso, a grande tribulação e os sinais. Ele deu. Qual é o sinal da tua vida? O sinal era a queda do templo. Ok? Mas então, Genear, nesse contexto, não está se referindo a uma era, nem um período de tempo. Tanto Marcos como Mateus e Lucas se utilizaram do termo Genear, no grego, que vem do grego, para indicar uma geração de contemporâneos. Geração que nasceram e viveram ali entre amigos, famílias, a mesma geração. Ok? Contemporâneos é que viveu, que existiu na mesma época, ou que habitou e teve início na mesma época, que acontece e teve seu início no presente tempo atual, algo ou alguém, isso é Genear, isso é contemporâneo. Algo ou alguém que fez parte de uma mesma época e fazem parte da mesma faixa etária. Ou seja, Jesus estava dizendo, Genear é o povo que está me ouvindo. Genear é esta geração. Genear são vocês que estão me vindo. Né? Então Jesus falou Genear. Entendeu? Ele não errou na sua pronúncia e nem Marcos, Lucas e João erraram na escrita. É Genear. E também aqui, Lucas 21, assim também, quando virem todas estas coisas, né, acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Enguiz as portas. É logo ali. Vai acontecer. Se preparem. Né? Não para nós. Jesus não estava falando para nós, para os nossos dias. E nem para daqui a 5.000 anos. Jesus estava falando para eles, para a geração dos discípulos, para o fim daquele aion, o fim daquela era, né? O fim daquele sistema de coisas, o fim, né, da religiosidade, do império religioso, o fim daquele sistema religioso mosaico, ok? Então, o reino de Deus está próximo? Não, o reino de Deus já chegou, já se manifestou, já estamos numa nova era. Isso é o estudo que eu vou trazer, né? O próximo estudo será esse. Já estamos numa nova era, já estamos num novo reino, já não estamos mais no sistema que se abala, né? Os céus e a terra, né? Não é esse sistema religioso de leis, de ordenanças, de sacrifícios, né? De coma isso, de beba isso, de se molhe aqui, dessas águas, né? Para fazer parte da igreja. Não, você faz parte da igreja, do corpo de Cristo. Quando o Espírito de Cristo habita em você, aí você faz parte do corpo de Cristo. Mas quando você se molha no rio, no tanque batismal ou na praia, você faz parte de uma entidade, de uma placa da igreja. Mas do corpo de Cristo, só os que são batizados na cruz, batizado em Cristo, batizado na sua morte, batizado no Espírito de Cristo. Amém? Então, que seja iluminada a tua mente, que você possa cada vez crescer, aprender, buscar, examinar, pesquisar, ler bastante. Leia bastante. Amém? Conte conosco, né, nos próximos estudos, nos próximos vídeos. Dá se você aí entendeu, dá um joinha. Distribui aí esses vídeos aí, vai compartilhando com força para que esse sistema doutrinal, religioso, evangélico caia por terra em nome de Jesus. Amém? Então, o reino de Deus, 2.000 anos atrás, na década de 70, no período de Cristo ali, a morte e a ressurreição de Cristo, os apóstolos, né? E você vai ver alguns textos ainda que falam que termos fortes, que Jesus fala que iria acontecer em 70, e você vai ver sobre isso. Amém? Que Deus nos abençoe. Fica na paz de Cristo, saúde, te cuida e até o próximo estudo, assim Deus querendo.